Então, bora lá, boa noite a todos, mais uma vez, um prazer, uma alegria estarmos aqui, né, nesse encontro mensal, com a ideia, com o propósito de discutirmos perspectivas, é, sobretudo aquelas localizadas no texto do século XIX, na figura ímpar e para nós fundamental, que é a figura do Kardec, tudo bem, não? E a ideia aqui é pensar de que maneira as questões filosóficas a que nos dedicamos, né, às quais nos dedicamos aqui no comum, né, a própria tarefa e o propósito de um grupo de filosofia espírita, qual o NEF, é a ideia de tentar ver de que maneira isso está proposto desde o seu momento originário, considerando-se o espiritismo a partir do Kardec, uma contribuição significativa daquele mesmo século XIX, tudo bem? Não? Antes disso, por favor, me perdoem, hein? Boa noite, Alessandro, Kátia, Miriam, Eliane, Marisa, Tereza, Francisco, Anatólio, Rudi Meyer, professor Rogério, quem é a Redmi Pá, eu não sei o nome, mas fica o nosso carinho, a nossa atenção. Gabriel Moraes, a Wilson, a Ailton, Yara, a Ângela, tudo bem? Vamos, por favor, me perdoem a falta de tato, às vezes eu faço isso. E a ideia nossa é adentrarmos para pensar as questões de linguagem, né? De que maneira o Kardec nos interessa para pensar a linguagem que ele implica, que ele propõe naquele contexto de surgimento do Espiritismo, sobretudo considerando-se o texto primacial, que é o Livro dos Espíritos de 1857. Todo mundo aqui se lembra quando o Kardec naquele texto inaugural, de abertura mesmo de O Livro dos Espíritos, o Kardec diz lá, logo no primeiro tópico, chamado Espiritismo e Espiritualismo, em que fica emblemática a nossa lembrança ao lembrarmos disso. Para coisas novas, necessitamos de palavras novas. Lembraram desse momento, né? O primeiro parágrafo. Então, para coisas novas, necessitamos de palavras novas, pois assim o exige a clareza da linguagem. Para evitarmos a confusão inerente aos múltiplos sentidos dos próprios vocábulos. As palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo têm significação bem definida. Dar-lhes outra, para aplicá-las à doutrina dos espíritos, seria multiplicar as causas, já tão numerosas, da anfibologia, ou seja, da ambiguidade. Tudo bem? Então, Kardec já está preocupado de que as acepções em que envolvem a palavra espiritual, espiritualista, espiritualismo, são muito genéricas, já tem uma abertura, uma amplificação muito dilatada, tá claro? E aí ele diz, com efeito, o espiritualismo é o oposto ao materialismo, e quem quer que acredite haver em si mesmo alguma coisa além da matéria é espiritualista. Mas não se segue daí que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo invisível. Então, percebe, ele está introduzindo uma especificidade. Para se pensar algo que ele vai propor, tem de se ter um acréscimo que o espiritualista nem necessariamente não apresenta, que é exatamente a crença na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo invisível. Esse acréscimo vai precisar, ele vai dizer, de uma nova terminologia. Então ele diz, em lugar das palavras espiritual e espiritualismo, empregaremos para designar esta última crença as palavras espírita e espiritismo, tudo bem? Nas quais a forma lembra a origem e o sentido radical,
e que por isso têm a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando para o espiritualismo a sua significação própria. Diremos, portanto, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou os seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se o quiserem, os espiritistas. Então, como especialidade, termina o Kardec, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, liga-se ao espiritualismo, do qual representa uma das fases. Essa razão porque traz sobre o título as palavras filosofia espiritualista. Todo mundo vê, né? Todo mundo sabe. Aqui, em O Livro dos Espíritos, temos um subtítulo que consta filosofia espiritualista. Tudo bem? Então, o Kardec, desde o ponto inicial de sua apresentação, dessa nova abertura de significação a respeito de espiritualidade, o Kardec faz questão de chamar a esse movimento empreendido pelo seu trabalho, pelo seu esforço intelectual na interação com o mundo dos espíritos, ele faz questão de chamar, na sua perspectiva, pelo seu envolvimento, pelo seu tratamento, pelo seu trabalho, esse esforço de filosofia. Então, ele chama de filosofia espiritualista. Então, esse trecho extraído, né, da introdução ao estudo da doutrina espírita revela o quê? Revela uma consciência filosófica importante acerca dos problemas da linguagem. O Kardec ele está ocupado de pensar criticamente as implicações que a linguagem traz consigo, que a linguagem acarreta. Então, longe de ser uma simples advertência terminológica, a reflexão de Kardec ela antecipa discussões centrais da filosofia da linguagem moderna, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, que no século XX, né, vamos pensar um Saussure, um Ferdinand Saussure, um Frege, um Bertrand Russell, um Wittgenstein, um Rimbaud, um Quine, né? Filósofos que se dedicaram ao campo que hoje se conhece como filosofia da linguagem, dá para a gente tentar pensar de que modo essas proposições desses filósofos estão, em algum sentido, contempladas pelo movimento crítico que o Kardec estabelece antes destes nomes, antes dessas figuras. Então, essa tese simples que o Kardec propõe, ó, para coisas novas necessitamos de palavras novas, pois assim o exige a clareza de linguagem, tem o propósito, e ele diz o propósito. Qual é a finalidade? Ele usa a preposição para evitarmos a confusão inerente aos múltiplos sentidos dos próprios vocábulos. Tudo bem? Então, essa afirmação do Kardec condensa o quê? Num primeiro momento, eu penso que um programa epistemológico, né, a clareza conceitual como condição de inteligibilidade mesmo. E a criação ou o uso de um léxico recente como instrumento filosófico. Então, isso é importante, né? É alguém que está ocupado, e aí eu acho que vale de novo a proposição de uma filosofia espiritualista, como ele propõe, essa preocupação condensada, adensada, amiudada, com a clareza conceitual como condição mesma de inteligibilidade. Então, o que o Kardec faz? Ele diagnostica um obstáculo. E é um obstáculo que é um obstáculo sério. Ele sabe que a linguagem corre o risco, né, de usos polissêmicos para designar, inclusive, realidades díspares, diversas, distintas. Então, quando ele observa as palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo,
e veem que ela já tinha uma significação bem definida, ele vai perceber que se ele se aproveitar desse uso, né, bastante corrente, escorreito e generalizado dessa terminologia, corre-se o risco de que a nova proposta que ele nos oferece possa se diluir, se perder, ou mesmo, né, encontrar dificuldades num campo perigoso que ele reconhece que é o campo mesmo da ambiguidade, que ele chama de anfibologia. Então, é importante se entender isso. Eu lembro nesse sentido o Frege, né? O Frege também tem essa preocupação em relação à ambiguidade, né? Em relação à confusão semântica. E é nesse sentido que o Frege, na filosofia da linguagem, depois vai se preocupar com o sentido e com a referência. Né? Qual é o valor do sentido e qual o valor da referência. Então, assim como o Frege advertia, né, que diferentes expressões podem ter a mesma referência, mas sentidos diversos. Então, ele usa o exemplo lá de Vênus, né, em que pode ser tratada como estrela da manhã, pode ser tratada como estrela da tarde, ou seja, tem um sentido muito largo. O Kardec nota que espiritualismo e espiritismo compartilham uma mesma referência genérica. Qual é a mesma referência genérica? É o não materialismo. Então, ser espiritualista é ser uma oposição ao materialismo. O espiritismo, o idem. Mas possuem sentidos distintos. Por quê? Espiritualismo designa a doutrina que admite algo além da matéria. O espiritismo, no entanto, por sua vez, é uma teoria específica sobre comunicações entre os espíritos e o mundo material. Então há uma especificidade que o termo espiritualismo não contempla. Tudo bem, não? E nesse sentido, o que a gente vai ter de pensar? Com a inserção do novo termo, espiritismo, o Kardec ele procura evitar a sobreposição de sentidos e tende com isso, assegurar, né, como diria o próprio Frege, uma correspondência bionívoca entre signo e significado. Então, ao propor espírita e espiritismo, em substituição a espiritualista e espiritualismo, o Kardec opera, né, aquilo que depois também um outro linguista relevante, o Saussure, né, que é o considerado o pai da linguística, num texto lá de 1913, curso de Linguística Geral, né? Quem é estudante de letras é um dos primeiros textos que a gente lê quando entra na faculdade. É o curso de Linguística Geral do Saussure. E lá, nesse sentido, o Kardec opera o que o Saussure chama, né, ou no caso, chamaria depois, porque o Saussure é posterior, de reorganização do sistema de valores linguísticos. Então, para o Saussure, o valor de um signo depende de suas diferenças no interior do sistema da língua. Então, reutilizar um termo antigo, surrado, batido, já elastecido pelos usos, né? Reutilizar esse termo mais antigo com um novo sentido, né? Tenderia a corromper a coerência do sistema que o Kardec quer instituir. Então, o Kardec, agudamente, diria, ele percebe intuitivamente esse problema, tudo bem, não? E em vez de deformar o valor semântico já consolidado lá de espiritualismo, em oposição ao materialismo, ele vai criar ele vai criar, não, ele vai se apoiar em novos signos para um novo campo conceitual, tudo bem, não? Ele vai marcar isso como importante, tudo bem, não? Ele precisa ressignificar em sentidos inaugurais. Então, é um gesto
e que alguns podem diagnosticar como um movimento de uma certa engenharia semântica, tudo bem? Não? Ele preserva o valor sistêmico da palavra antiga, né? Ele preserva, e ele institui um novo termo para designar um conceito emergente, ou seja, recém-proposto, recém-surgido, evitando-se com isso o colapso da estrutura diferencial da língua. Tudo bem? Então, de novo uma preocupação, é um cuidado fundamentalmente do filósofo, né? Então é aquela insistência que vocês me vêm fazendo de pensar o Kardec como uma mentalidade aguda e filosófica na maneira como ele trata a perspectiva, a argumentação daquilo que ele está propondo como ponto inaugural de perspectivas a respeito de uma espiritualidade. Tudo bem? Eu acho que isso aqui não é pouca coisa. E logo essa preocupação kardecista, né, com a clareza, pode também ser vista como análoga a um outro filósofo também importante do século XX, que é o Bertrand Russell, né? O Bertrand Russell que também via na imprecisão linguística a fonte de inúmeros erros filosóficos. Então, o Russell também falava a respeito disso. Então, quando Kardec escreve que é preciso evitar, aspas para o Kardec, a confusão inerente a variados sentidos, ou a variedade de sentidos das mesmas palavras, fechamos as aspas, ele enuncia com outra terminologia o mesmo princípio que sustenta a lógica da linguagem do Russell, tudo bem? Ou seja, proposições mal formuladas digamos assim, produzem mesmo, instauram, desdobram problemas potenciais, problemáticas, tudo bem? Não? Ou pseudos problemas. Então, a estratégia do Kardec é assim metodológica, né? A cunhagem ou o apoio em novos termos não é um ornamento. No caso aqui, é uma condição lógica de exatidão dos novos sentidos que ele pretende instaurar. Então, ele procede como um cientista do discurso, né? E não como um dogmático. Ele está propondo aqui uma reflexão de inquietude e de abertura para novos sentidos. Então, aqui é importante se entender que a linguagem instituinte que o Kardec está propondo funciona como uma prática aqui de partilha, ou seja, uma prática cultural e ao mesmo tempo comunitária. Então ele quer aqui propor um sentido que transcende a mera lógica formal, né? Então quando ele diz assim, os adeptos do espiritismo serão os espíritas. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas. Ele não apenas estabelece aqui um termo, ele está fundando uma comunidade linguística, ou abrindo aqui uma nova comunidade linguística. O significado de espírita não está dado aqui por uma definição dicionarizada, mas está dada pelo uso entre os praticantes e estudiosos dessa nova doutrina. Então, nesse sentido, nessa medida, o Kardec antecipa a concepção pragmática também de um outro nome importante da filosofia da linguagem, que é o Wittgenstein, né? Ele está propondo aquela pragmática da filosofia do segundo Wittgenstein, não do primeiro, mas o do segundo Wittgenstein, quando o significado de uma palavra é o seu uso em determinado jogo de linguagem. Então, que a palavra, o verbete, espiritismo inaugura, né? Inaugura o quê? Um novo jogo semântico pragmático, com regras próprias de enunciação, de práticas e de significados. Tá claro ou não? Olha de que modo interessante o Kardec, ele opera um movimento filosófico instituinte de sentidos. Tudo bem, gente? Ele faz esse movimento instituinte de sentidos. E, nesse sentido, ele tende a
produzir aberturas de significação. Há plausibilidade também de se pensar, né? Ele abrindo aqui a língua como a expressão mesma de uma visão de mundo. Então, a criação ou o apoio em termos recentes, novos, como ele diz, palavras novas, essa construção lexical que ele está propondo vai encontrar ressonância num outro linguista, o Rimbaud, por exemplo, né? Para quem a língua é uma atividade espiritual, é uma atividade, não é uma visão engessada. Ele chama de atividade espiritual, é uma energeia. E tende o que? Cada idioma expressar uma forma particular de ver o mundo, de aberturas de sentidos, que a, a, a peculiaridade linguística tende a produzir, tende a promover. Então, ao propor o Kardec termos novos, palavras novas, né, ele não está apenas produzindo um movimento de nomeação, ele também está produzindo a abertura que molda uma nova visão de mundo, né? Então ele está pensando aqui espírito como um princípio dinâmico, como um princípio comunicante, como um princípio racional. Essa abertura reflexiva que o Kardec propõe, ela é decisiva. Então, o uso de palavras novas, com esse cuidado de precisão de linguagem, com o propósito de se afastar de atravessamentos ou de ambiguidades problemáticas desnecessárias, ele vai instituindo uma semântica que reflete e produz uma ontologia, né? Que se distingue, por exemplo, da filosofia materialista. Ele quer propor uma nova ontologia. Então, a língua aqui de que ele faz uso e de que ele produz implicações aqui, se transforma em veículo e gênese mesmo de uma nova cultura espiritual. Tudo bem? Não? Isso é importante também enquanto perspectivação filosófica. E, nesse sentido, o problema enfrentado por Kardec, né, no campo da instituição de uma nova expressividade linguística, né, vai encontrar aqui a ideia de tentar traduzir sentidos que estão sendo ressignificados, articulados como fundantes, como inauguradores, como originais. Então, ele quer traduzir uma nova doutrina, né, para o vocabulário de um espiritualismo que não mais, né, pode ser tomado no seu horizonte tradicionalista, né? Ele quer produzir uma rede de conceituação interna que lhe preserve mesmo sentidos dissonantes, divergentes, dispersivos, para se criar uma orientação mais cuidadosa no campo mesmo da linguagem. Tudo bem? Então, ele vai procurar fazer uso de uma consciência, né, de um filósofo mesmo, que é um filósofo intuitivo da linguagem. Então, aqui não está propondo, portanto, nesse movimento inaugural de implicação de sentidos e termos, ele não está propondo aqui nenhuma espécie de horizonte dogmático religioso, como no geral alguns pensam. Tudo bem? Não. Ele está evidenciando uma notável e aguda consciência linguística, né? Então, a atenção que ele dá à clareza, à precisão terminológica, à coerência sistemática, tudo isso antecipa, né, debates que só vão ser depois sistematizados e formalizados no século seguinte, no século XX. Né? A filosofia analítica, a filosofia da linguagem, a linguística estrutural, vários destes vão se ocupar disso. Então, essa é a figura importante e interessante do Kardec, né? Esse exercício que ele realiza de uma crítica semântica
de uma crítica epistemológica, inaugurando de um modo bastante incisivo e significativo o que se pode pensar de uma notável revolução semântica, né, com o objetivo de se eliminar ruídos, anfibologias e, ao mesmo tempo, instaurar uma linguagem precisa para um pensamento espiritual inaugurante, né, e inaugural. Eu acho que isso é legal, isso é bastante interessante. Eu não sei, eu acho. Gente, tudo bem até aqui? Tá fazendo sentido essa conversa do Kardec, né, numa leitura crítico-filosófica? Tudo bem, não? E eu acho que é legal, nesse sentido, a gente tentar pensar de que modo Kardec vai fazer sentidos, sentidos muito perspicazes e profundos. Por exemplo, a gente sempre aprendeu, né? A gente ficou sempre acostumado. Eu estou há 30 e poucos anos no Espiritismo. Abafo o caso, eu estou há 30, 33 anos. Eu estou desde os 18, eu vou fazer 51, 33 anos. Ouvindo que o Kardec cunhou a palavra espiritismo, já viram essa ideia? Para ideias novas, ou para coisas novas, palavras novas. Aí as pessoas sempre, eu vi isso em palestra, eu vi isso em muitos, muitos, muitos lugares. Olha, o Kardec inventou a palavra espiritismo. E aí eu acho que a gente precisa fazer de novo uma perspectivação crítica com a ideia, né, de lançarmos um pouco de água nessa fogueira. Mostrar que, infelizmente, ou felizmente, para mim tanto faz, tudo bem? O Kardec não é quem propôs a palavra. Ele não inventou a palavra espiritismo. A palavra, aliás, já existia 3 anos antes dele. Tudo bem? Então é importante a gente entender isso. Ô, Então, Carlos, tem-se aqui. Oi, fale. aproveitando que você justamente Olá, foi, vamos ver o Francisco. que, que ele vai falar. Boa noite. O que, que ele Boa vai falar noite. sobre isso? Porque eu fiz uma pesquisa a respeito disso, e são 3 livros principais, que Sim, é 3 anos antes, e eu fui ver no inglês, né? Porque muitas sim, vezes a tradução vai vir como espiritualismo. E na realidade você tem as duas coisas no original em inglês, que é espiritismo e sim, espiritualismo, né, no caso, que é diferente, um é um e outro é outro. sim, E justamente nesses 3 livros, várias vezes é falada a palavra espiritismo, bem antes de Kardec, até ali no começo, um pouco das irmãs Fox, um pouco mais para trás. Acho que é 1853, aí o 54, por aí, mais ou menos por aí já existiam esses livros. Ou seja, ele podia ter, que nem você foi feliz em falar, que ele simplesmente ele utilizou a palavra, vamos dizer, né? Porque e era nova praticamente, porque não existia isso daí. Mas sim. realmente são 3 livros principais que você vai no original e está lá Espiritismo, que é Espiritismo e não Espiritualismo. Isso. Até o livro do Arthur Conan Doyle parece que foi traduzido errado, alguém fez alguma Sim. coisa aí, né? Então, mas aí é que tá, né? Procurar realmente estudar essas coisas, né? Porque a gente fala muita coisa. Falar a gente fala porque ouve, né? É. Não, isso é verdade. A gente fala muita coisa porque ouve essas coisas todas e acaba reproduzindo. Mas o Francisco, ele foi certeiro, ele foi cirúrgico. Primeiro, a gente sabe que desde aquele livro do Arthur Conan Doyle, História do Espiritismo, se você pegar o inglês lá, é a história do espiritualismo. O título, já a tradução já começa totalmente equivocada. Tudo bem? E você tem toda a razão. E você tem, de novo, mais uma vez, razão, quando a gente tenta pensar que o termo espiritismo é anterior ao Kardec, por 3 anos, então a primeira acepção do termo foi publicada em 1854. Depois temos uma acepção replicada em 1855. Então, o espiritismo, a palavra, o termo espiritismo, não foi uma criação de Allan Kardec, contrariando o senso comum, né, que nos chega com muita recorrência. Né? Documentalmente, já se sabe que o termo já existia na literatura, e disse bem o Francisco, de língua inglesa.
3 anos antes da publicação de O Livro dos Espíritos, que, como sabemos, é de 1857. Então, com isso, teremos de pensar evidências aqui em um tríplice aspecto, né? A própria redação do Kardec, né, que justifica o uso de uma palavra nova, não necessariamente ali está reivindicada a sua autoria, né? Isso é importante. Ele faz o uso de uma palavra nova. Ele não reivindica a autoria da palavra. Então, a identificação de pelo menos 3 obras publicadas nesse intervalo de 1854 e 1855 tem-se lá o termo anglófono, né? O termo que vem do inglês, que é spiritismo. Spiritismo. E é um argumento linguístico que sugere que a palavra que o Kardec faz, espiritismo, no francês, ó, é um anglicismo. Ou seja, o Kardec tomou-a de empréstimo do inglês. Então, o termo do francês espiritismo, é um anglicismo da palavra espiritismo, do inglês. E isso é um argumento muito interessante e decisivo, né? Sendo um anglicismo, o Kardec não inventou a palavra, ele se valeu do que já havia, né? Então, se o espiritismo do francês é um anglicismo, ou seja, tomada de empréstimo de uma estrutura do inglês, e não uma derivação da natural da raiz francesa esprit, porque no francês, espírito é esprit. Então, se fosse a base francesa, né, seria espiritisme e não espiritismo, como o Kardec faz uso no francês. Então, é um anglicismo. Então, isso remonta de que o Kardec sabia da origem anterior do verbete na língua inglesa. Tá claro? Não. Então, a gente vai ter que pensar em implicações disso. Há implicações. Uma das implicações, por exemplo, é a não exclusividade do termo espírita, que nós vamos tentar discutir daqui a pouco. Tudo bem? Pensar de que modo isso é importante, essa discussão. Não é uma discussão estéril, boba, sem implicações significativas, não. Né? Então, essa crença que acabou se espalhando em nosso meio, de que o Allan Kardec cunhou o termo espiritismo em 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritas, acabou criando um pilar fundamental de identidade do movimento espírita kardecista. Então, esse suposto ato de criação terminológica serve há mais de um século como um marco divisor, demarcando-se o que? O campo doutrinário kardecista em relação a uma miríade de outras correntes espiritualistas. Contudo, entretanto, todavia, né, o que vamos ter? Nós vamos ter que pensar que, sendo o termo agora probatoriamente anterior ao próprio Kardec, essa descoberta, né, longe de ser um mero detalhe para espíritos de porco, que nem é o meu caso, né, longe de ser um mero detalhe, né, para antiquários, emerge como um fato disruptivo, com profundas implicações. Né? Então, o que nós vamos ter de pensar? Nós vamos ter de orientar o nosso olhar naquilo que estamos tratando aqui agora, nessa noite, ou não é? A gente vai tentar canalizar o nosso olhar com o objetivo de analisar as consequências dessa descoberta, tudo bem? Para a reivindicação da exclusividade terminológica que muitos espíritas tendem a defender. Para abrir aqui o campo para diálogos com outras tradições de pensamento, até mesmo tradições de crença. Tudo bem, não? Então, você vai pensar isso. Ao mesmo tempo, produzir uma reavaliação da legitimidade de designações como kardecismo. Será que é válido? Será que é pertinente usarmos a especificidade kardecismo, kardecista, para darmos conta dessa novidade que vem a partir disso?
Então, para se alcançar um alcance crítico dessa descoberta do termo anterior a Kardec, eu acho que é imperativo mesmo a gente tomar o ponto de origem dessa controvérsia, né? Então, vamos lá, acho que é válido a gente tentar orientar o nosso olhar para esse pressuposto. Então, a origem do termo é anterior ao Kardec, tá certo ou não? Ele não cunhou o termo, ele adotou o termo e popularizou a palavra, isso sim. Então, ele adota o termo e populariza um termo já existente, uma palavra já existente, para instituir um novo sentido de precisão, com base à premência, à urgência da nova doutrina que ele estava sistematizando, tudo bem ou não? Que estava sendo ali significada. Tá claro ou não? Com o propósito, como se percebe desde o primeiro movimento do Kardec, de distinguir esta palavra nova de um sentido mais amplo e elastecido, que é o termo espiritualismo. Então, quando Kardec diz para coisas novas necessitamos palavras novas, e ele vai propondo, né, essas novas palavras, aqui, essa passagem, alguns tomam, né, para coisas novas é necessário palavras novas, né? Muitos tomam isso, invocam isso como prova de que o termo pertencia ao próprio Kardec. Não, não é isso que está sendo dito. Se a gente olhar com circunspecção, com cuidado, né, fazendo uso de uma análise crítica, pormenorizada, desapaixonada, nós vamos perceber que o Kardec não está fazendo aqui um movimento de desonestidade intelectual. Não temos aqui um ato de invenção, mas uma cuidadosa estratégia de apropriação e ressignificação de um termo novo. Termo novo, palavra nova, é um termo recente. Não é criada necessariamente por ele. Tudo bem, gente? Uma palavra nova não quer dizer que o termo lhe pertença. É um termo recente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que considerar que o Kardec em nenhum momento afirma, em nenhum momento ele diz, eu criei este termo. A argumentação do Kardec é focada na justificativa da escolha do termo espiritismo para se evitar o quê? A ambiguidade de um vocábulo mais amplo, que é o termo espiritualismo. Então, a expressão palavras novas deve ser aqui entendida em seu contexto. Refere-se a termos recentes, ainda de circulação restrita, tudo bem? E não necessariamente a neologismos que tenham a sua autoria, a autoria do próprio Kardec. O propósito do Kardec foi um ato deliberado e estratégico, dar um nome distinto a um conhecimento emergente, apropriando-se de uma palavra pouco utilizada. Para o quê? Para definir os contornos de uma nova doutrina. Este ato de apropriação terminológica, tudo bem, gente? É um mecanismo clássico na formação de novas identidades, identidades de pensamento, alguns propõem identidades religiosas, né, onde um vocábulo existente é imbuído de um significado específico para demarcar o que? Um novo campo de pensamento. Né? Então, é, é, de onde veio isso que o Kardec, né, estrategicamente adota? Então, palavras novas não significa criadas agora. Vamos pensar isso. Palavras novas, que o Kardec diz, não diz palavras por mim criadas, ou palavras criadas aqui e agora. A expressão indica o quê? Indica que os termos eram recentes e pouco utilizados, né? E que não necessariamente foram inventados pelo próprio Kardec naquele momento. E é nesse sentido o Kardec vai estabelecendo um movimento de uma necessidade de diferenciação. O objetivo principal, né, para evitar a ambiguidade do termo espiritualismo, que designa um sentido muito amplo, né? Ou seja, um sentido de que qualquer um que acredite em algo além da matéria é, por isso, espiritualista.
O que o Kardec quer com o termo novo, a palavra espiritismo, se define especificamente pela comunicação com o mundo invisível, ou seja, ele introduz uma especificidade à noção que ele está trabalhando, que ele está introduzindo. Então, ele propõe a adoção de um termo novo e não a invenção de um termo novo. Tudo bem, gente? Então se conclui que o Kardec fez o quê? Ele não afirma em nenhum momento ser o criador do neologismo, mas sim aquele que utiliza esse termo para dar o quê? Um nome específico e claro a uma doutrina nascente. É claro? Então há de se pensar isso. Né? A origem da palavra, o Kardec não toma para si a autoria. Tá claro, não? Então a gente precisa parar de ficar difundindo isso. Kardec, o criador do espiritismo, né? Numa análise cuidadosa, né? Inclusive dos seus próprios escritos, consoante o que estamos fazendo, né? E das evidências históricas, conforme inclusive o Francisco também nos trouxe, né? A gente vai ter que pensar isso. O Kardec ele foi o responsável por popularizar o termo, por definir e dar um corpo doutrinário a esse termo. Mas essa palavra já existia antes dele. Então, isso eu acho que é importante se entender, né? O que está dito ali, né? Para que a gente possa afastar uma confusão, né? Dessa fonte, né? De acepção e de atribuição dessa mesma fonte. Então, essa ideia que o Kardec propõe a adoção de termos novos que delimitem uma especificidade de uma nova abertura de significações, de um campo mesmo de significações. Então, a precisão da linguagem, consoante o cuidado de filósofo que ele tinha, vai exigir isso dele. Tá claro ou não? Então, isso é importante. Ele quer adotar um termo, ele não vai criar o termo, e é nesse sentido que, antes de Kardec, o termo está dado no inglês. Então, você vai encontrar um texto de 1854, em que está lá o De Apocatástasis, or Progress Backwards, a New Tract for the Times. Esse texto de 1854, 3 anos antes, a palavra espiritismo aparece 9 vezes. Depois, um outro livro, The Spirit Rapper, An Autobiography, em 1854 também, 3 anos antes da publicação de Kardec, o termo foi utilizado. Depois, um outro texto de 1855, a palavra espiritismo, The Sacred Circle, volume 1, né? O termo espiritismo, lá do inglês, aparece 3 outras vezes. Então, essas 3 publicações anteriores a Kardec e o uso repetido do termo espiritismo em seu interior demonstram o quê? De modo inequívoco, que a palavra já circulava no meio intelectual anglófono, tudo bem, não? No termo, na comunidade da língua inglesa, antes de Kardec a utilizar, reimplicando-a para nomear o campo dos profitentes, né, da doutrina dos espíritos. Então, isso é importante. E temos, inclusive, para demonstrar que não foi o Kardec, a própria acepção etimológica do termo. Então, se a gente for usar o argumento etimológico, isso fica ainda mais claro, de que Kardec ele adapta um termo estrangeiro, um termo do inglês, para o francês. Porque a palavra francesa para espírito não é spirit. Spirit é em inglês. A palavra francesa para espírito é esprit. Esprit. Tudo bem? Se Kardec, sendo francês, tivesse inventado o termo, né, a partir da própria língua nativa, que é a dele, a do francês, o mais lógico seria que ele usasse o radical francês esprit e não o spirit.
Então, o resultado mais provável desse arranjo oriundo, se fosse do francês, seria espiritisme. Espiritisme. E não está lá espiritisme, está espiritisme. Spirit, ele toma do inglês. Deu para entender, gente? Então, isso é. O fato de ele usar espiritisme, né, com o radical é o spirit, é spirit do inglês. E não, né, o esprit do francês. Então, isso acaba, na base de uma análise cuidadosa, etimológica, reforçando a hipótese de que o termo não se originou do próprio Kardec mesmo. Ele sabia que vinha do inglês, ele faz uso dessa terminologia nova, tá claro ou não? E é nesse sentido que o espiritismo, né, vem e não espiritismo, consoante pressupõe o francês. Então, isso dá-nos uma outra dimensão de acepção, de uso e de atribuição. Né? O Kardec não criou o vocábulo. Então, isso é bastante significativo, isso é bastante emblemático para a nossa consideração. Isso agora cria uma abertura. Qual é a abertura que se cria a partir de então? A abertura que se cria é que nós vimos, eu já vi vários médiuns famosos, inclusive, dizendo, ó, como o espiritismo vem de Kardec e o termo foi criado pelo próprio Kardec, só aqueles que estão na pauta da consideração de Kardec, ou oriundos de uma tradição vinda dos textos de Kardec, pode reivindicar, ou poder-se reivindicar, a exclusividade do termo espírita. Então, o espírita só seria para quem fosse partícipe da doutrina sistematizada, inaugurada por Kardec. Agora, o que acontece quando se descobre que não foi o Kardec que produziu o termo, que criou o termo, que cunhou o termo? Se perde a pretensão de exclusividade. Tudo bem, não? Se o Kardec diz que espírita preenche uma especificidade, qual é a especificidade? A crença na imortalidade da alma e da comunicação dos espíritos com o mundo material. Gente, qualquer outro que não apenas na pauta kardecista pense essa possibilidade de imortalidade da alma e de comunicabilidade entre o mundo dos espíritos e o mundo dos encarnados, não necessariamente kardecistas pensam nessa mesma direção. Outras correntes, tanto de pensamento quanto religiosas, aqui inclusive, podem agora fazer uso do termo espírita. Por quê? O termo espírita não é de Kardec, e logo não é exclusivo dele. Não tem se. Tudo bem? De mencionar de que só nós outros, pautados pela ideia lineadora da mentalidade de Kardec, só nós devemos ou merecemos usar o termo de espiritismo, de espírita, de espiritista ou coisa que o valha. O termo não era dele, logo, outras correntes que acreditam na comunicabilidade dos espíritos podem também fazer uso disso. Então, é correto determinar o espiritismo aqui pela exclusividade? Cuidado, não. Tudo bem, não? Outras correntes espiritualistas, outras religiões, inclusive, pensa uma Umbanda, o Candomblé, podem se denominar espíritas se o termo não foi produzido por Kardec, o termo não é de Kardec. Outros podem sim. Tudo bem, não? Então, o Kardec não detendo a autoria do termo, e se sabendo que esse termo é anterior a ele, ninguém pode reivindicar a exclusividade sobre o termo. Tudo bem, não? Então a palavra se referia exatamente ao quê? A um conhecimento mais amplo sobre o contato dos encarnados com os desencarnados, livre de um escopo doutrinário específico e definido. Então, se Kardec não foi o criador do vocábulo, mas um dos seus mais influentes popularizadores, sistematizadores, então, nenhuma doutrina pode reivindicar a exclusividade do uso. Tá claro? Porque o termo nem dele era.
Então ninguém pode fazer essa apropriação indébita, sequestrando a palavra para si. Nem o Kardec o fez. Então o termo, em sua origem, referindo-se a um conhecimento anterior de contato entre encarnados e desencarnados, livres de qualquer escopo doutrinário, já que era um sentido que era corrente, sem a sistematização que o Kardec vai implicar a posteriori, essa palavra está descrevendo o fenômeno, né? E não um sistema religioso exclusivista e fechado. Isso não vai nos levar, né, a um sentido de abertura sobre a legitimidade do uso do termo. Então, eu acho que isso é uma outra coisa que revoluciona essas nossas discussões mais correntes, quando se reclama, né, a exclusividade de espiritistas ou de espíritas para um horizonte, digamos assim, restritivamente kardecista. É aí que acho que é um problema que a gente precisa pensar. E é nesse sentido que vai se criar a urgência, né, de pensar, inclusive, a própria designação de kardecismo. Eu acho que a gente pode pensar isso. Vamos ter que pensar a discussão sobre o termo kardecismo, se ele é a partir dessa nova descoberta de um termo que não fora criado pelo Kardec, mas popularizado e aprofundado por ele, se a especificidade daqueles que nos dedicamos ao estudo de Kardec ou ao viés do espiritismo pelas lentes crítico-filosóficas de Kardec, se é válido pensar que o kardecismo seja um ramo dentro do espiritismo, um viés. Por quê? Acreditar na comunicação dos espíritos, umbandistas, candomblecistas, pietrobaldianos, ramaticistas, rostanhistas, Edgar Armondistas, divaldistas, chiquistas, o que você quiser. Todos somos espíritas. Todos estes seriam espíritas, com todo o direito a sê-lo. Tá claro isso ou não? Porque partilham de uma mesma noção de crença na possibilidade de comunicação entre o mundo dos encarnados e o mundo dos entre o mundo dos encarnados e o mundo dos desencarnados. Então isso é muito interessante, tá claro ou não? Por honestidade histórica, tem-se aqui a ideia de que a noção possa ser replicada por outras noções fora do nosso matiz de apreciação kardeciana. Eu acho que é justo, é profundamente justo. Porque eu lembro disso, eu já vi palestras de médiuns famosos. Um bandista não é espírita. Segundo essa nova noção, ele pode ser. Se você pensa pela leitura de Ramatiz, você não é espírita. Nessa nova acepção, pode ser. O rostanhista, por mais que eu concorde ou discorde, ele tem pleno direito de também fazer uso do termo espírita. Você entende, não? Então, isso é importante. Cria-se aqui, ou quebra-se aqui, rompe-se aqui, com a pretensão de exclusividade. Mesmo porque ela não é mais, digamos assim, autêntica, ela não é mais pertinente. Essa pretensão de exclusividade, ela é indébita a partir de então. Se o termo não foi criado por Kardec, a exclusividade não, ela é indébita. A pretensão de exclusividade não é merecida. Tá claro? Então, o que nós vamos ter que pensar? Quando Kardec investiga, né? Quando a gente vai procurar pensar quais os motivos, né, de uso do termo de espiritismo, com o Kardec dando uma densidade de especificação, ele quer, ao mesmo tempo, retirar qualquer pretensão de intransigência em relação a outros modos de pensar que não os dele. Ele é filósofo, ele não é um proselitista. Ele não está imbuído de uma mentalidade sectarista. Então, essa mentalidade sectarista, proselitista, exclusivista, é própria de pretensão religiosa.
Os religiosos é que às vezes se valem disso. O Kardec, como a preocupação dele é o uso da clareza e da precisão do termo, o cuidado dele não é dogmático, o cuidado dele é filosófico. Então, isso é importante, né? Então, se a gente toma essa experiência, Kardec visto, né, como, no geral, né, correntemente, o senso comum pensa, um pai fundador que, a partir do zero, cria um termo, cria um sistema, e isso acaba revestindo a ideia de Kardec de uma aura de revelação divina, de um ato de um gênio solitário, certo ou não? Isso flerta com muita força com uma leitura dogmática e acrítica. Então, quando a gente toma isso, a gente toma o Kardec como uma espécie de auctoritas religiosa. E investe o Kardec de uma aura dogmática. Essa é uma leitura que não cabe mais. Uma visão crítica, uma visão filosófica, tende a pensar que Kardec era o quê? Um curador, um sistematizador, alguns propõem também um codificador, de ideias que já circulavam, né, de um caldo cultural emergente, e a genialidade do Kardec não está na invenção de uma palavra, mas na escolha criteriosa, na definição precisa, na construção de um corpo doutrinário coerente em torno dessa palavra que já existia antes dele. Isso aproxima de uma tradição filosófica. O Sócrates, o Aristóteles, hein, gente? Que não inventaram a filosofia, mas que conferiram à filosofia um método, um rigor, né? Então, a densidade crítica e filosófica não está no ato de discriminar, definir e organizar. Tudo bem? Só isso. A densidade filosófica de Kardec está também nesse ato de discriminar, de definir e organizar, abrindo horizontes intelectuais maiúsculos para um campo profusa e profundamente filosófico. Então, essa é a densidade. É alguém que define, que organiza, que discrimina, que está ocupado em não ser mal entendido, não quer produzir ruído, não quer polissemizar um conteúdo, ele quer dar uma direção de maior segurança para a compreensão daquilo que ele está inaugurando. Então, para coisas novas, necessitamos de palavras novas, mostra que ele tinha uma consciência de uma necessidade terminológica com o propósito de se evitar ambiguidade. Né? Então, filosoficamente, isso cria um Kardec ocupado de uma reflexividade, né, epistemológica. Ele reconhece termos pré-existentes, espiritual, espiritualismo, que já carregavam consigo significados suficientemente densos e amplos, né? E que acabam também sendo reutilizados sem critério, à torto e à direito, gerando com isso anfibologia, duplo sentido, e essa preocupação que o Kardec investe com a clareza conceitual aproxima-se de um cuidado mesmo, né? Do pensar sobre o próprio pensar. Né? Então, temos uma metafilosofia aí. E sobre como o discurso molda o objeto de estudo. Nesse sentido, ele não cria um termo novo, ele cria um campo de sentido novo. Isso que é importante. Ele não é o pai do termo, mas ele cria um sentido novo, um campo de sentido novo. Então, quando ele propõe espírita, espiritista, espiritismo, né, ele delineia não apenas uma nova doutrina, mas ele está inaugurando, ele está produzindo a abertura de uma nova comunidade de saber, né? Aquela que tem por objetivo o quê? Um princípio, né? Ele quer pôr por princípio as relações do mundo material com o mundo dos espíritos, dos seres, nessa relação de intercâmbio com o mundo invisível. Então, a apropriação de um termo, mesmo que seja adaptação de um termo já existente, é um ato
de constituição de uma nova esfera discursiva. Esse é, eu acho que é a grande validade, né, da fundação que o Kardec propõe. Ele investe este termo recém-circular para uma nova demarcação conceitual, tudo bem? Não? Para uma nova densidade de um rigor definicional, tá claro? Não? E não uma suposta autoria ou reivindicação de autoria de um termo já pré-existente, o que seria uma desonestidade intelectual. Então, se o termo espiritismo já circulava antes na língua inglesa, né, aqui o que se tem é, não é a atribuição de uma autoria do vocábulo, ou a reivindicação mesma de uma atribuição de autoria, mas a pretensão aqui de legitimação de um novo horizonte de identidade de pensamento. Então, aqui a discussão se investe filosoficamente, né, porque evidencia a delimitação e a competência de uma nova arena de ideias, de um novo campo discursivo que está proposto. Então, nós temos aqui um fenômeno que o espiritismo, vindo do modelo inglês, do modelo anglófono, né, faz com que a gente tome a honestidade de analisar isso, para que não caiamos numa visão anacrônica e excludente e isolacionista e sectária e proselitista, como muitos fazem. A gente não pode cair nessa mesma armadilha, né? O espiritismo, na proposta de Kardec, é uma expressão bem aprofundada, cuidadosa, miudada, mas não pode ser deslocada, né, de um fenômeno histórico-filosófico que dialoga com o seu próprio tempo. Então, ele produz uma apropriação criativa. Atenção, ele não tem uma apropriação autoral, ele tem uma apropriação criativa. Então, Kardec se apropria de um termo existente, mas nesse sentido, ele vai produzir uma ressignificação de conceitos prévios, né? Então, ao produzir filosoficamente a ressignificação de conceitos prévios, ele vai produzir uma nova implicação ontológica, uma nova implicação normativa, tudo bem? Não? Então, isso não é qualquer coisa. Ou seja, aqui a discussão não é a reivindicação de um mero discurso etimológico ou filológico. Temos de pensar que isso traz consigo, o que o Kardec faz com a sua contribuição, está aivada de uma implicação ontológica. O que é espiritismo? Tá? E, ao mesmo tempo, uma implicação normativa. Quem pode usar o termo espírita? Então, temos aqui, né, se o espiritismo não é exclusivo de Kardec, é anterior, a doutrina codificada por ele não se apresenta como a única a mobilizar esse tipo de discurso. Então, há uma reconcepção de uma identidade, torna-se uma categoria ampla. E sendo uma categoria mais ampla, agora talvez se possa pensar a reivindicação pertinente do termo kardecista. Aí sim, para especificar melhor aqueles que se dedicam ao estudo do enfoque, da perspectiva, da óptica que o Kardec propôs e que talvez seja a que mais nos interessa. Particularmente a mim interessa a perspectiva kardecista. Tudo bem, não? Então, isso é importante. Temos aqui uma normatividade terminológica, um poder epistemológico, né? Então, isso acaba produzindo, né, uma nova maneira de concepção para que o status mesmo da ideia de espírita e de kardecista ou de espírita kardecista não seja agora pensado como uma redundância. Tudo bem, gente? Como um pleonasmo. Eu já fui corrigido. Um dia eu falei que espírita kardecista
E aí o espírita me chamou de público e disse: não, espírita kardecista é uma redundância. Espírita só pode ser de Kardec. Agora a gente não tem mais esse discurso. Esse argumento não serve mais. Ele não se sustenta mais. Tudo bem, não? O Kardec, o kardecismo é uma ramificação do espiritismo, e o espiritismo tem outras acepções que plausível e pertinentemente podem reivindicar o uso do termo. Tá claro, não? Então isso eu acho que é legal também, né? Pois que produz uma abertura de diálogo, uma possibilidade de pluralismo, né? O fim daquela exclusividade terminológica, proselitista e sectária. E, nesse sentido, há a abertura da gente pensar a legitimação do termo kardecismo. O termo kardecismo é plausível a partir de então. A partir de então é plausível. Né? Então, cria-se aqui uma outra densidade de de apropriação, de reapropriação, de uso da noção mesma de espiritismo. E aí eu queria propor a vocês, hein, gente? Queria propor a vocês pensarem aqui comigo um discurso do Kardec de 1867 que eu propus naquele link para vocês. Tudo bem, não? Que é um texto recém-descoberto. É um texto que ninguém sabia que existia e que acabaram encontrando, né, textos novos de Kardec. E temos um site chamado Projeto Allan Kardec, que está ocupado de organizar essas novas descobertas. Então, eu peguei lá alguns trechos do texto do Kardec. Esse texto é novo, e eu acho que é legal a gente tentar refletir a respeito disso, refletir sobre isso. Tudo bem, gente? Vocês topam? Hein? Topam? Vamos lá? O Kardec diz, ó, esse texto novo: longe de mim também o pensamento de crer-me indispensável. Não faltam trabalhadores capazes e dedicados nos grandes canteiros do Senhor, e todos têm sua missão, pequena ou grande, pois ninguém é inútil. Olha o que o Kardec diz, hein? Longe de mim, hein, gente, é crer-me indispensável. Percebe? O espiritismo kardecista não toma Kardec como uma auctoritas religiosa. Alguns tomam, infelizmente. Mas aqui, do ponto de vista filosófico, nós não deveríamos tomá-lo como uma auctoritas dogmática, indiscutível, superior. Não há hierarquia no espiritismo, tá certo ou não? Ele mesmo diz: longe de mim de ser alguém indispensável, de crer-me indispensável. E aí ele diz: todos têm sua missão. Se tivesse falhado em minha tarefa, eu logo teria sido colocado de lado e substituído. Do mesmo modo, quando ela terminar a minha tarefa, a minha estadia neste mundo não será longa. Um outro assumirá o comando. Então, isso é importante. O Kardec não é insubstituível. Aliás, nós já tínhamos visto alguma coisa nesse sentido, né, Eliane, né, Miriam? O Kardec, numa das interações que ele faz, ele diz assim: e se eu não quiser assumir essa tarefa? Né? Se eu não me sentir habilitado, ou mesmo não quiser assumir a tarefa? E os espíritos responderam: se você não quiser, não há violência, não há constrangimento. Outro te substituirá. Então, a persona de Kardec aqui não nos interessa. O que nos interessa é o pensamento que ele desenvolve. A persona é secundária, a persona de Kardec. E ele mesmo está dizendo isso. Todos somos, então, trabalhadores da obra regeneradora. Eis porque não aceito a presidência de nenhuma outra reunião senão a minha, pois isso implicaria a ideia de uma preeminência que jamais busquei, não querendo eu que aquele a quem cabe por direito a honra de presidir seja privado disso por minha causa. Se a crítica houve por bem condecorar-me com alguns títulos, os espíritas serão justos, penso, em reconhecer que nem nos meus escritos, nem por um outro meio, me atribuí nenhum deles. Aqui não está, portanto, nenhum chefe, nenhum mestre, nenhum sacerdote.
mas um simples irmão, feliz em comungar com os seus irmãos em crença. Olha o que ele diz: aqui não está nenhum chefe, nenhum mestre, nenhum sacerdote. Parece-nos que o Kardec ele está dizendo, ó, espíritas, hein, pode existir fora do meu horizonte de pensamento e de compreensão. Espírita não precisa ser aquele que se paute pelos meus lineamentos reflexivos. Se você aceitar a ideia ou a possibilidade de comunicação com os espíritos, você é espírita. Você não precisa seguir os meus lineamentos. Por isso que quem segue Pietro Baldi, quem segue Edgar Armond, quem segue Ramatiz, quem segue Gosten, é espírita sim, com todo o direito a sê-lo. Mesmo que eu tenha discordâncias com estas possibilidades de leitura. Tudo bem, não? Agora, o Kardec, quando ele diz que ele não deve ser considerado nem um chefe, nem um mestre, nem um sacerdote, o Kardec não quer atrelar a sua maneira de legibilidade crítica para a persona dele nenhuma auctoritas religiosa. Ele não quer assumir nenhuma personificação, nenhuma autoridade de modo religioso, dogmático e transcendente. Há quem possa fazê-lo dentro do próprio espiritismo, há quem possa fazê-lo. Há quem possa idolatrar médiums, considerando os médiums acima, há quem o faça. O Kardec não faz isso. A orientação que nós aplicamos, inclusive na relação com o próprio Kardec, é de não pensá-lo como uma persona dogmática, como um sacerdote, como um mestre, tudo bem? Como um ser à parte ou superior. Tá claro? Então ele mesmo diz isso. E eu acho isso muito legal, né? Eu não sou nenhum chefe, nenhum mestre, nenhum sacerdote, mas um simples irmão. O espiritismo em toda parte repousa sobre a mesma base, a existência e a manifestação dos espíritos. Ó, o espiritismo em toda parte repousa sobre a mesma base. Quem crê na existência dos espíritos, quem crê na manifestação dos espíritos. Ou seja, não precisa ser kardecista para ser espírita. Tudo bem? É isso que ele mesmo está dizendo. Tá claro? Pode-se divergir acerca de alguns pormenores, sobre a maneira de encarar certas questões e sobre as consequências a serem dele extraídas. Ou seja, eu posso pensar de modo divergente, ou seja, modo de leitura divergindo inclusive do próprio Kardec? Posso. Vou deixar de ser espírita por causa disso? Não. Então ele está dizendo, pode existirem matizes, divergências, outros vieses. E o espiritismo continua sendo ali pertinente. Alguns acreditam poder aliá-lo a crenças religiosas nas quais foram criados. Então ele está dizendo, há quem, sendo espírita, possa atrelar uma leitura religiosa de espiritismo. Rostaísmo não é uma leitura religiosa? Ramaticismo não é uma leitura mística? Edgar Armond não é uma leitura esotérica? Então, essas vertentes também são espíritas. Há quem possa aliá-lo a crenças religiosas, nas quais foram criados, assim como outros podem querer isolá-lo de tais crenças. Parece que o Kardec quer se isolar, ele não quer a hipótese da religião. Há quem possa se isolar de tais crenças. Tudo bem, gente? E aí o Kardec continua. Trata-se de opiniões diferentes, não porém de motivo para que as que esposam se queiram maus uns aos outros. Olha o Kardec. É um espírito plural, aberto. Ele não é um intransigente. Ele não é um dogmático. Tá claro isso ou não? Isso eu acho notável. Ele não é exclusivista. Ele não é secretário. Ele não é proselitista. Isso eu acho interessantíssimo. Se o Espiritismo proclama a fraternidade universal, se considera a liberdade de consciência como um direito natural e a tolerância como um dever, se ele faz uma lei da caridade sem acepção de castas nem de seitas, com mais forte razão devem tais princípios ser aplicados entre pessoas unidas por uma mesma crença de fundo. Ou seja, ele dá o direito de discordarem dele e ainda assim continuar sendo espírita. Percebe que o Kardec é um pensador que propõe e reivindica e aplica um sentido maiúsculo de autonomia.
Isso é notável, eu acho, né? Pode-se não aprovar uma maneira de ver, sem lançar pedras contra aqueles que a professam, que constituiria um ato anti-espírita e violação do seu próprio lema. Ou seja, se um outro. Eu faço uma leitura kardecista, a minha pauta de leitura do Espiritismo está em Kardec. Se alguém faz uma leitura fora da pauta de Kardec, eu não posso dizer que o outro não é espírita. Vocês já viram isso, né? Olha, você não é espírita. O outro é espírita também. Só que é um espiritismo à margem da perspectiva kardecista, que está lendo por uma outra lente, por uma outra possibilidade. Então, e o Kardec está dizendo isso, né? Então, os espíritas, continua o Kardec, qualquer que seja o matiz de suas posições. E aí ele diz, agora vem, ó, os espíritas, qualquer que seja o matiz de suas posições, sejam americanos, que era um modo de leitura espírita, ou europeus, kardecistas, como se diz, ou outros, seja qual for o nome que se lhes dê, devem todos, portanto, se forem coerentes com seus princípios, dar-se as mãos, considerando que marcham em direção de um mesmo objetivo, a emancipação moral. Então, de onde o Kardec faz uso do adjetivo kardecistas? Percebe ou não? Então ele sabe que muitos estão lendo a hipótese espírita segundo as suas contribuições reflexivas. E há quem leia hipóteses espíritas fora de Kardec, sendo espírita ainda assim. O Ernesto Bozano, os espíritas ingleses, que não eram nem reencarnacionistas, os de base americana, continuam sendo espíritas. Tá certo? Então o Kardec não toma a reivindicação do termo espírita. E ele diz, ó, e há quem se vê, inclusive, como kardecistas, como dizem. Então, eu já vi espíritas dizendo, olha, espiritismo só de Kardec, kardecismo não. Peraí, então, segundo o próprio Kardec, então o próprio Kardec está em equívoco. E o Kardec fazendo uso de kardecistas equivale que ele também considere a pertinência de kardecismos. Tudo bem, não? Ou seja, é uma lente de leitura de espiritismo, é uma lente de leitura de espiritismo. Então, esse discurso de 1867, né, oferece um documento de alta relevância filosófica e histórica, porque revela o quê? Um Kardec que se compreende não como fundador dogmático, mas como um agente transitório de uma reforma moral universal. Então, ao recusar uma autoridade sacerdotal, quando ele diz aqui não está nenhum chefe, né, nenhuma autoridade, né, aqui não está nenhum chefe, e faz o apelo, inclusive, à fraternidade e à liberdade de consciência, ele está produzindo uma ética laica e racionalista, que é muito próxima daquele ideal iluminista de emancipação moral. Tudo bem? Então, Kardec, ele, ao recusar o título de chefe, o que ele produz é um ato filosófico deliberado. O que quer dizer isso? Ele se investe, ele produz um gesto que é um antídoto contra a formação de um clero, de uma centralização dogmática, de um sacerdócio organizado. E ele enfatiza que a autoridade doutrinária reside nos princípios e não em uma pessoa qualquer. Então ele propõe isso, ele expressa com clareza, palavras dele, certo ou não? Que caso ele fale, outro venha substituí-lo sem qualquer problema. Então ele produz uma visão não dogmática, despersonalizada. Tudo bem? Essa visão não dogmática, essa visão despersonalizada abre o sentido de uma obra que ela é a penúltima palavra, ela vai se abrindo e vai se investindo de maior densidade e profundidade no tempo histórico, e, portanto, ele produz a possibilidade de interlocuções outras de acréscimo, de contribuição, produzindo uma espécie de abertura como uma obra coletiva e progressiva, né? Que transcende a sua própria persona.
Tá claro? Não. Então, ele afasta a noção religiosa que é a da excludência, que é a do sectarismo. Então, ele produz uma outra base de liberdade de consciência, de tolerância, de coexistência em relação a diferentes interpretações sobre o espiritismo. Ele diz: é possível que outros pensem diferente de mim e ainda assim continuem sendo espíritas. Ele produz a possibilidade do diálogo crítico, reflexivo, de coexistência de diferentes interpretações. Isso quer dizer que eu vou validar as diferentes interpretações? Não, eu posso continuar discordando delas. Eu posso continuar discordando. Nenhum problema. Mas eu não mais me arrogo a pretensão de exclusivismo. Eu não posso mais me arrogar essa pretensão de exclusivismo. E, portanto, ele produz uma visão tolerante e inclusiva mesma da identidade espírita. Então, quando ele diz, ó, espíritas americanos ou europeus, kardecistas, como se diz. Então, ele abre o sentido de uma visão inclusiva de uma identidade espírita. E essa visão inclusiva, ela não é dogmática. Por isso que ela é inclusiva. Porque uma visão religiosa dogmática, ela é, por definição, excludente. Porque na visão religiosa, a minha leitura de Deus é a verdadeira. Logo, as outras são rechaçadas como falsas. O Kardec diz: eu não vou considerar a leitura do outro falsa. Eu vou tentar criticamente analisar aquele discurso para ver se ele tem contradições, se ele fere o estatuto da razão, das perquisições racionais. Então, ele está propondo: o outro tem o direito de pensar fora do meu viés, fora do meu horizonte. Eu tenho de ter a consideração de ouvi-lo para sustentar ou rejeitar aquilo que está sendo dito, pensado, difundido. Então, o Kardec, nesse sentido, vai propor o critério de uma racionalidade permanente, a primazia da razão. Ele faz o uso de um método lógico, racional, pedagógico, como um grande professor que fora, né, o professor Rivail, hein? Ele vai propor a primazia da razão, assume uma postura anti-autoritária, como se percebe nesse trecho do próprio Kardec. Ele não se valida e ao mesmo tempo defende qualquer postura intransigente ou fanática. Então, quando ele se crê substituível, quando ele recusa honrarias, né, ele está, do ponto de vista pragmático, ele está imunizando o movimento de que ele se faz voz de uma personalização excessiva e fanática. Tudo bem, não? Ele está propondo uma abertura. Então, ele é alguém como um intelectual que tinha clareza do seu papel histórico. Tudo bem, não? Que tinha a dimensão dos riscos inerentes ao ato fundacional de um movimento de ideias. E, portanto, ele está, digamos assim, cuidando para que o espiritismo não pudesse cair em qualquer vala de dogmatização, de centralização, de personalização do poder. Então, ele produz uma densidade filosófica de um projeto original espírita, mas com uma dimensão mais elastecível, mais elastecida. Então, ele não é teológico. Ele está numa postura diferente da postura intransigente e teológica. Logo, ele está produzindo uma outra abertura de consideração, de significação e etc. É isso, gente, que eu teria de oferecer, basicamente, como provocação, inquietação a respeito dessa persona tão interessante, crítica e, ao mesmo tempo, aguda, que é a figura de Kardec. Eu gosto tanto dele, ele é tão interessante, né? Inclusive quando ele Carlos, se despersonaliza. Oi, por favor. como você sabe, eu sou um admirador das suas reflexões, da sua capacidade intelectual. Nossos pensamentos convergem até aqui, né, com alguma diferença, mas pensemos. Gostei muito de como você tratou da questão, né, do espiritismo,
de não propriedade de Kardec, até porque isso vai afastar uma crítica que já surgiu em algum momento de que ele se apropriou de um termo, né? Ok? Então isso já afasta, já sustenta, né? E assim, com uma lucidez extraordinária sua colocação. Apenas como observação, talvez em cima de tudo que você defendeu da personalidade de Kardec, não é a primeira vez que você traça um perfil da personalidade de Kardec e do papel de Kardec, né? Como homem ali, a partir do desenvolvimento da doutrina espírita, o seu papel ali, mesmo que não insubstituível, etc. e tal, né? Mas quando ele coloca lá o termo doutrina espírita, e me agrada mais o termo doutrina espírita do que espiritismo, apesar de serem sinônimos, né? Porque aí, quando eu digo doutrina espírita, ele está apresentando um corpo doutrinário, filosófico, científico, aonde, né, com consequências morais, naturalmente, aonde ele apresenta uma estrutura completa. Termo que ele vai apropriar lá, né, como um termo novo para se distanciar, né, dos termos já existentes, haja vista a própria dificuldade dos vocábulos que ele trata, né, nas 5 obras ele vai tratar disso, pelo menos em 3 delas ele trata com uma repetição razoável. A expressão, então, doutrina espírita ou espiritismo é apenas o título que ele vai dar àquela doutrina nascente, nada mais que isso, ok? Não sei se nós ainda estamos falando a mesma linguagem, né? Da mesma forma que você tem a doutrina católica, a doutrina das escrituras, a doutrina jurídica, né? A doutrina do direito, melhor dizendo. Apenas o título. Mas a ideia, fecho, a ideia de que, ao invés de kardecistas, não que isso seja um problema, nada disso é um problema, na verdade. Mas traria uma personificação. E ele já deu um nome para o seu sistema, ainda que não seja um sistema, né? Doutrina espírita. E aí, lá naquele discurso que ele vai fazer no Dia dos Mortos, em dezembro, na Revista Espírita de dezembro de 68, o discurso é do dia 1º de novembro, né? Lá no final, esse artigo tem o título do que o Espiritismo é uma religião, mas ele discorre, eu sei que você leu imensas vezes, de inúmeros assuntos, está falando do Dia dos Mortos, e lá no final ele vai falar, né, sobre isso, e ele arremata o texto dizendo apenas doutrina filosófica e moral. E é nesse sentido, talvez, que, né, você coloca muito bem que ele não é uma autoritas religiosa, né, e muito menos dogmatista, etc. e tal. Eu concordo a partir daí com tudo. Tá? Então, proponho, talvez não precisemos da exclusividade, né, do personalismo do kardecismo, que já tem doutrina espírita, como esse conjunto completo. Mas aí você faça as suas considerações. Obrigado. Sim. Não, mas eu acho que eu acho que é válido a consideração da lente filosófica de que fazemos uso, hein, Rogério? Eu acho que é importante a Sim, gente entender isso. Então, por exemplo, quando eu falo espinosismo, quando eu falo cartesianismo, quando eu digo aristotelismo, quando eu digo platonismo, eu estou dizendo não a persona de Platão, Descartes, Spinoza ou quem quer que seja. Eu estou dizendo mas o a via de sistema. leitura. Eu estou Sim, querendo dizer não a perfeito. persona, eu estou querendo dizer a lente aplicável do ponto de vista crítico. Então, por Perfeito. exemplo, se eu me pauto por uma leitura adesa a uma perspectivação racional e crítica, se eu me pauto por uma leitura de procurar o mais possível desvestir o meu horizonte de perspectiva fora do sobrenatural, considerando uma relação humana, uma relação de permuta, de troca significativa entre o mundo dos encarnados e o mundo dos desencarnados e os encarnados, de um modo crítico, racional, cuidadoso, não dogmático, não místico, essa perspectivação fora proposta pelo Kardec e que, no geral, me satisfaz e que eu tento a pauta que ele está propondo para eu continuar, em algum sentido,
perspectivizando a leitura de espiritismo. Então, quando eu digo kardecismo, ele mesmo diz kardecistas como dizem, ou seja, não é ele que diz. Quem diz? Isso. Então ele diz Mas é uma kardecistas, referência, né? é, É uma referência que ele está kardecistas fazendo para como explicar. dizem. Então ele sabe que ele está dando uma contribuição. Sim, Ele está dando uma lente, ele está dando um modo de leitura. E que a gente pode discordar. Eu acho que é muito plausível, perfeito. justo, que a gente discorde do Kardec. O Kardec não pode ser aceito de um modo absoluto e, sabe, acrítico. A gente precisa filtrar o que ele diz. Não dá para concordar com tudo. A gente precisa discordar. Mas eu acho que a perspectivação crítica que ele propõe, em função das outras leituras espíritas disponíveis, e são muitas, né, já citadas aqui, Ramatiz, Ronstein, Chico, Divaldo, Edgar Armon e etc. Dentre esse leque de disponibilidade espírita, a mim, particularmente, do ponto de vista crítico e racional, filosófico, inclusive, o Kardec é o mais denso. Idem, É o que a a minha mim mais opinião. interessa. Hã? Sim, a minha opinião é a mesma, porque É, até porque essas demais todas, elas não têm uma aderência total ao que está na Constituição, né, na construção da doutrina espírita. Há divergências, não é sim. isso? Né? Então, Na, por na si só, elas já Constituição, não. na Constituição Pode. espírita, na lente do Kardec. Isso. Porque Até é porque você como não já tem foi outra dito. doutrina espírita, tem? Existe uma segunda doutrina espírita? Não existe uma segunda doutrina. Popularizada, etc. e tal. É só nesse sentido. Eu vou usar a sua É. expressão popularizada, mas não vou ficar fazendo anátema aqui por causa do horário. Não, não, não. Eu acho que você tem razão. Mas eu acho que hoje, consoante o que o próprio Kardec propôs, aliás, né? Consoante o que o próprio Kardec propôs como reflexão, ele está dizendo assim, ó, há nuances de leitura sobre o dado espírita, sobre a informação espírita. Há nuances. Eu estou propondo uma contribuição de leitura, é a dele. Há outras que também são pertinentes e plausíveis, serem vistas inclusive como espíritas. Então, não posso dizer que a minha leitura seja mais espírita do que a de quem siga o Chico, a ideia do André Luiz, a ideia de Emmanuel. Ele é tão espírita quanto eu. Quem está partilhando daquelas ideias também é espírita quanto eu. Só que a minha lente de perspectivação tem o Kardec como um horizonte primacial ou preferencial, não exclusivista. Eu concordo com você de novo. Perfeito. Perfeito. Eu com Bem, você agora, sim. mas quando eu digo kardecismo, eu não estou pessoalizando a persona. Ele mesmo diz: eu não sou chefe, não sou nada. Mas a lente de leitura, a dele, ele inaugura uma lente. Ele inaugura uma perspectiva. Então, como eu não tenho nenhuma personalização dirigida ao Descartes, ao Aristóteles, ao Platão, ao Spinoza, ao Kant, ou coisa que o valha, eu estou pensando o conjunto de ideias sistematizadas por esses pensadores, o lineamento crítico. Nesse sentido, eu posso falar kardecismo, porque o lineamento crítico do Kardec ainda me interessa. Ainda eu considero de muita validade e pertinência. Então, eu não sou Kardec, então eu posso dizer, ó, eu sou um kardecista, ou seja, o lineamento que ele propôs até agora está me servindo como, né, lente para a compreensão do fenômeno espiritual, da espiritualidade que ele propõe. Mas há outras possibilidades. E aí é cada um, é aquela coisa de liberdade. O Kardec é sempre a ideia de conferir Sim. ao outro liberdade de pensar fora da sua caixinha, da sua própria caixa. Né? Então, eu acho isso legal, eu acho isso bastante, não só generosa, essa perspectiva, não só simpática, mas demasiadamente humana. Eu gosto de gente que é assim, né? Que tem essa generosidade intelectual, esse cuidado intelectual, essa empatia de dar sentido e voz a quem pensa de modo divergente. Então, eu acho que é legal. Não preciso concordar Perfeito. com o outro. Eu, particularmente, tenho muitas discordâncias em relação às leituras do Chico, às leituras do Divaldo, às leituras do Ramatiz e tal. Eu tenho essas discordâncias, mas eu não posso arrogar essa exclusividade. O Kardec não arrogou essa exclusividade.
E quando eu desenvolvo uma mentalidade exclusiva, eu sou excludente. Quando eu sou excludente, eu tendo a estabelecer uma intransigência. A intransigência tende a ser um discurso sectário e proselitista de consideração de pensamentos outros fora do meu próprio horizonte. Isso é violência. Isso é violento. E isso flerta com uma noção de desconsideração das possibilidades de leituras outras fora do meu horizonte de apreciação e de consideração. Mesmo que eu continue discordando, eu posso discordar, mas o outro tem o direito de pensar diferente de mim. É essa a ideia que o Senão Kardec vira trouxe. sim, senão vira dogmatização, né? Perfeito. Fica um discurso dogmático, né? E o Kardec fez questão de se distanciar disso. E está dizendo, há quem faça apreciações religiosas da noção de espiritismo. Ele está dizendo, a pessoa tem o direito de fazê-lo. Há quem queira se distanciar dessas perspectivações religiosas. Eu acho que é o caso dele. Tudo bem? Há quem queira se distanciar dessas perspectivações religiosas. Eu acho que é o que Kardec está fazendo. Ele faz isso. Ele tira a ideia de sobrenatural, ele tira a ideia de idolatria de médium, ele propõe que os espíritos eles são apenas o quê? Seres humanos que viveram, né, na Terra e, portanto, não têm santidade, ele não tem o conhecimento absoluto, o conhecimento dos espíritos, por mais superior que seja o espírito, é um conhecimento relativo. Ele dessacraliza esse universo. E ao desvestir dessa aura de sobrenaturalidade, de maravilhoso, ele desfaz, ele desconstrói a noção mística. Então, essa é a leitura dele. Mas há quem faça assim. E ele vai dizendo, ok. Então, estamos aqui. Temos unidades de convergência, temos pontos de divergência, mas todos sejamos espíritas, ainda assim. Então, ele não é excludente, ele não é dogmático, ele é um livre pensador. E o livre pensador é esse, que dá a liberdade de o outro ser o que lhe apraz. É essa ideia de autonomia que eu acho filosoficamente bastante importante, interessante. E, ao mesmo tempo, convidativa, para que a gente não assuma posturas perigosas, né, de um mundo tão intransigente quanto o nosso. Né? A de se pensar outras vias. Há inteligência fora do meu Mas viés. Kardec Há coloca um ponto, possibilidades. né? Eu acho Ele isso legal. coloca um Isso é ponto principal. Pode ser tudo isso, porém, nós temos que lutar pela emancipação moral da humanidade. Esse é isso. o ponto comum que todos têm que ter. Ele Isso. coloca, está lá no texto. É isso, Pode ser o que exatamente. for, pode ser o que for, como você falou, né? Qualquer coisa, mas o objetivo de todos é esse, a emancipação moral da humanidade. Então ele fecha de uma certa forma, não estou dizendo que ele fecha de ficar fechado, ele dá um direcionamento, tá bom? Pode Sim, ser europeu, americano, sei lá, kardecista, não kardecista, esoterista, não esoterista, mas sim. o objetivo tem que ser comum para todos, e o objetivo comum de todos é a emancipação moral da humanidade. Esse é um cuidado de um intelectual maiúsculo. Eu acho Sim, que seja o sim, caso dele. sim, E por isso que é uma persona que, do ponto de vista crítico, nos oferece esses incômodos. Né? Como sim. eu disse, imagino que muitos nem sabiam da existência desse texto do Kardec. E olha Ah, é a que primeira vez que eu estou visão que lendo. ele desenvolve. Ah? É a Oi? primeira Desculpa, vez que eu me. estou lendo esse texto. Aí, ó. Então, é legal a gente descobrir esses novos documentos Sim, vindos do Kardec para a gente ter sim, uma dimensão do intelectual Kardec. Que sim. intelectual interessante é essa figura condensa. Eu acho uma figura interessantíssima, uma figura que realmente nos surpreende de um modo tão positivo, de um modo tão agradável, de um modo tão aberto, de um modo tão fértil. Ele é um intelectual fértil de possibilidades que o mundo como o nosso demanda com uma apreciação de consideração, de atenção, de aprofundamento. Precisamos estudar essa figura. Precisamos estudar mais essa figura. Eu acho que é o papel de um ambiente tão fértil de reflexões filosóficas quanto o NEF. Esse é o ambiente Sim. nosso. Darmos essa visibilidade a uma persona tão interessante e tão, né,
fértil de, do inusitado, do bom inusitado, do aspecto positivo do inusitado. Você fala, nossa, que texto interessante. Ele não é dogmático, ele não é intransigente, ele dá a possibilidade de um outro discordar dele, sem pessoalismos, sem aquela coisa da pessoa ficar, como que diz? Atingida pela, sabe, por um grau de pessoalização. Não, não é a persona que, que, que vai entrar em jogo, é o campo das ideias. O campo das ideias, eu acho isso legal. Gente, é isso que eu teria a oferecer, já me desculpando por qualquer... Carlos, Oi, Gabriel. eu estou sentindo que você é um profundo kardecista, viu? Eu gostaria, eu estou tentando muito. Ainda Eu estou bem. tentando. Eu estou tentando. Eu acho legal a gente ter a lente do É, Kardec para Espiritismo, para mim, é, Carlos, que sem querer editar, regra para quem quer que seja, para mim continua sendo a mais interessante até aqui. Pode ser é. que amanhã eu mude de ideia. Nenhum problema também de mudar de ideia. Você É, sabe que a sua aula de hoje, né, interessantíssima, né, muito boa, adorei. Eu lembrei dos ismos e dos istas, né? Cristianismo, marxismo, tudo, infelizmente, tudo leva à personificação, né? As pessoas não entram no campo das ideias, né? mas dá para Logo, pegar toda essa gente citada e uhum. despersonificar, pensar as ideias que eles Exatamente, estão exatamente. propondo. O Kardec, isso que você falou, e o Kardec prova que pode ter kardecista, pode ter marxista, pode ter cristianista, né? Mas desde que você entenda a ideia, Jesus não era uma personificação idolatrada, né? Mas transformaram ele nisso, né? É Sim. isso que eu quero dizer, né? Alguns falam, Jesus não era cristão e Marx não era marxista. E é verdade, dá para pensar fora disso. Legal, legal. Né? É, legal, gostei, viu? Muito bom. Obrigado, Gabriel. Obrigado, desculpa qualquer coisa, mas a ideia. Eu trouxe o link do texto para vocês lerem depois, se quiserem, fiquem à vontade, e aí a gente vai interagindo mais a esse respeito. Então, eu espero que eu tenha conseguido trazer o quanto que a postura de Kardec traz como uma contribuição decisiva uma significativa revolução semântica. Ele foi Viu, alguém viu, que Carlos? produziu, né? Oi. Eu conheço um pouco de Wittgenstein e conheço um pouco de Hum. Bertrand Russell, mas você falou um cara aí que eu não li nada dele, não conheço nada. É Yang Gang? Como é que é o nome do cara? Tem o Frege, tem o Rambaud, O Rambo, mas você falou um isso. outro aí. Rambo, acho que é Rambo, é isso aí. Tem Beleza, o tá bom. Frege, tem o Rambaud, tem o Wittgenstein, tem o Bertrand Russell, tem o Saussure. Eu citei esses Saussure, aqui. isso. O Tá Saussure joia, é um obrigado. outro. Fechou? Tá joia, obrigado, viu? Pessoas, então é isso. Agradeço, sensibilizado à generosidade da atenção de vocês. Vocês são muito generosos. E espero com ansiedade o nosso encontro daqui a um mês. Pode ser? A gente possa voltar e trazermos novas ideias, novos incômodos, para que a gente possa pensar, exercitar, discordar e colocar sob questão muita coisa do que é dita aqui, porque, obviamente, eu sou um ser muito limitado e, portanto, produzo também as minhas idiosincrasias e que merece também ser filtrada pela razão. Eu acho que é legal isso. O que a gente aplica nos outros tem que ser aplicado a nós outros também. Pode ser, então fiquem à vontade para discordar, para pensar diferente. Vamos tentar usar o que o Kardec propôs, inclusive para o nosso próprio exemplo, para o nosso próprio caso. Né? Se ele está dizendo isso para ele, a gente tem que dizer para si também. Pode ser? E a gente volta numa outra oportunidade, mais uma vez. Agradecido pela paciência de ficarem tanto tempo aqui ainda ouvindo esse ser aqui que vos fala. Pode ser? Até a próxima. Eliane, minha amiga, muito feliz de te ver. Tereza, Miriam, Gabriel, Rogério. Obrigado a todos os amigos, a Marisa, a Kátia, a Yara,
Wilson, tanta gente aqui que, nossa, só agradecer mesmo. Muito obrigado pela atenção e a gente volta numa próxima. Nós que te Obrigada a você, Carlos. agradecemos. Beijo. Um Obrigada. grande Tchau. beijo. Tchau. Obrigada. Obrigada pela aula. Um Eu- beijo por semana. Para nós. Boa noite para todos e todas. Até, Abraço, boa noite. obrigado, até.